O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga do podcast Meio Campo. Eu não avisei de véspera que viria, mas eu vim. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Bruno Bonsante, Felipe Lobo, Leandro Stein, você que ouve o podcast, ou assiste o podcast e a live do Meio Campo já há algum tempo, deve lembrar de mim. Se você chegou há pouco tempo, eu sou o Leandro Amin. Andei fora nas últimas semanas, nos últimos meses. Para quem não sabe, jornalista bate tudo que é lugar, né? Ricocheteia pelo mundo. Nesse momento eu estou em Brasília, consegui um trabalho aqui, que é melhor a gente não falar nas redes sociais, né? Que consegue determinadas coisas, porque a extrema-direita continua muito forte nesse país, né? Então xinga para lá, xinga para cá, te persegue. Mas tenho trabalhado um pouquinho fora do futebol, estou aqui em Brasília e por causa disso e de outras questões que um dia serão pormenorizadas para o público, estou afastado deste podcast, o que muito me dói. Mas eu não sou assunto Champions League, Europa League, Conference League, isso sim é bastante assunto, muita coisa aconteceu na semana. A gente acabou de sair de um jogo absurdo, hein, Felipe Lobo? Que nota você dá para Manchester United 5, Lyon 4, com uma virada de 3-2 na prorrogação? Tá louco. Salve, salve a mim. Um prazer ter você aqui. Sim, sempre é um prazer, né, ter você aqui. Mesmo ainda mais, e quando fica mais raro, aí fica ainda mais saboroso, né? Então, muito bom de ter você aqui. Um salve para todos os nossos amigos e amigas. E, bom, pro entretenimento é 10, né? Eu acho que a gente pode falar sobre questões técnicas, táticas, problemas. Pro entretenimento, especialmente se você não torce para nenhum dos dois, foi bem divertido de assistir, né? Assim, isso não vou negar. E até os pênaltis também, que logo depois estavam acontecendo ali de Bodo Glimt e Lazio e Bodo Glimt, né? Também foram entretenimento, né? As pessoas adoram uma disputa de pênaltis, não por acaso. Então, realmente, assim, como entretenimento, eu vou dar 10. Nota 10. Manda um abraço para o Matias Pinto, cujo filho torce para o Manchester United, o Martinho. O Matias continua cuidando da lesão que ele sofreu, né? Acho que já está contado aqui que ele sofreu uma lesão, teve que fazer cirurgia e tudo mais. Um beijo para ele. Ele que nesse momento grava o Xadrez Verbal lá de São Paulo. Vai tudo para o ar daqui a pouco. Bruno Bonsante, meu abraço para você. Espero que você esteja bem. Antes da gente falar de times e de vagas, uma pinceladinha sobre Mohamed Salah, que resolveu assinar o danado do papel que estava na mesa dele e você mandou cartas para ele, eu sei, dia sim, dia não. Tudo bem? Tudo bem. Mandei. Descobri às 3h59 da manhã. O tweet tinha acabado de ser publicado, 1 minuto depois. Tá quase indo dormir, né? Foi uma renovação que quando aconteceu já estava esperada, né? Já se imaginava que ele ia renovar, mas ainda assim uma ótima notícia porque eu cheguei a ter certeza que ele ia para a Arábia Saudita, né? Eles fizeram uma proposta muito alta naquele mercado de 2 anos atrás, o Liverpool recusou, mas sem contrato, né? Era só convencer o Salah e eu achava que ele ia acabar topando. Acho que também miou um pouco o negócio da Arábia Saudita e o Salah ainda está em altíssimo nível, né? Então também não quis abrir mão disso. Vai ser campeão inglês nessa temporada e o Liverpool vai contratar bastante para a próxima, então também tem uma boa perspectiva, né? E a outra notícia hoje, né? O Van Dijk também renovou, também até 2027. Então 2 dos 3 jogadores que o Liverpool inexplicavelmente deixou entrarem no último ano dos seus contratos renovaram. Os 2 mais importantes, né, Bonsa? Vamos ser sinceros, assim, o Alexander-Arnold é super importante, é um ídolo, mas é o mais substituível dos 3, né? Eu acho que depende um pouco do seu ponto de vista, né? Porque o Arnold... assim, o Arnold é insubstituível não só pela relação com a torcida e por ser um lateral direito diferente, né? Mas porque ele é um cara que para anos, né? Para mais 10 anos. E você vai ganhar nada com ele, né? Poderia vendê-lo para o Real Madrid por 150 milhões de euros, se fosse o caso, né?
O Van Dijk e o Salah, se eles saem do clube, eles já estão com mais de 30 anos, um ciclo fechado, mas o Arnold não tem essa sensação de ciclo fechado, né? É uma perda que dói um pouco mais. Mas sim, hoje, para o time, os outros dois são mais importantes. Quero mandar um abraço para várias mensagens de quem está aqui ao vivo no nosso chat e manda um abraço específico para mim, pela minha volta, que não é uma volta definitiva por enquanto, mas pela minha volta, estou aqui com vocês, devolvo o abraço e aproveito. A gente está aqui só entre nós, né? Aqui a gente está entre amigos, são milhares de amigos que ouvem o podcast do Meio Campo, aqui eu posso falar. No Twitter eu prefiro não falar. Estou em Brasília, agora trabalho também para o Ministério da Saúde, continuo trabalhando no mundo dos podcasts e antes disso, antes de estar aqui em Brasília, viu, Leandro Stein? Um abraço para você. Também me afastei porque coisas da saúde mental, às vezes a gente entra em colapso, né? E precisei descansar. Agora, sabe o que aconteceu? Qual é a curiosidade? O tempo que eu não estive aqui no Meio Campo, no podcast do Meio Campo, que coincidiu com o tempo que eu mais tive tempo livre, foi o tempo que eu mais vi jogo, cara. Eu vi muito jogo nesses últimos 2, 3 meses, mais do que via anteriormente. Então, você pode me perguntar qualquer coisa que eu vou saber. Pode me perguntar do técnico do Watford, se o Gabriel Sara tá bem na Turquia, tô por dentro de tudo. Mas eu prefiro ouvir você. Tudo bem contigo? Tudo bem, bem-vindo de volta, Leandro e a mim. Tô até com uma camisa em homenagem a você, com a camisa de São José. E assim, eu não vou perguntar do único jogo que a gente assistiu juntos nesse período, porque não é um jogo que não é para falar, né? São José e Taubaté, no caso, a ida. Mas, enfim, bom ter você de volta, bom ter você acompanhando os jogos. E essa semana teremos muitos jogos quentes, né? Até, assim, além do dia hoje, que foi muito movimentado com a Liga Europa e Conference, a Champions acho que entregou bastante, né? 3 jogos foram muito bons nessa semana. O que não entregou foi aquele que todo mundo ficou falando de mística. E, enfim, o Arsenal passou com um certo pé nas costas, né? Vamos falar de tudo isso, deixando um abraço especial para amigos e amigas que a gente conhece de carne e osso, e em alguns casos só virtualmente, mas muitos a gente conhece de carne e osso, que dividiram parte da vida com o Fábio Vanzo, amigo de muito tempo, amigo de quando o Twitter não era nada, quando o Twitter era uma coisa de poucos. Emociona ver tanta gente que a gente gosta, que a gente ama, tão triste. Foi uma partida repentina, uma infecção repentina, poucos dias, uma pessoa tão jovem, tão alto astral, partiu nessa madrugada, e eu sei que muitos dos nossos ouvintes são amigos, foram amigos, dividiram um pouco da vida com o Fábio Vanzo, então fica o nosso abraço em nome do Lobo, do Bonza, do Stein e meu também. Eu quero até fazer uma dedicação, Yamin, para a Júlia, que é companheira, né? A Júlia, companheira do Vanzo, que tá vivendo um momento difícil. E homenagear o Vanzo, é um grande cara, uma resenha sempre muito boa. Eu me acostumei a jogar bola com ele toda semana lá em São Paulo, enquanto eu estava morando em São Paulo. E é um cara fantástico, tornou uma brincadeira, né, divertida no Twitter da Vanzo News, né? Era uma hashtag com notícias bizarras, né? Fazia lista de aniversariantes. Ele era sempre o primeiro a marcar os aniversariantes do dia, né? Ele sempre colocava aniversariantes dos amigos, mas também estrelas da música. Ele era um cara muito ligado à música. Ele era músico e conhecia muito de música. Então ele sempre fazia isso também, além de ser um cara de uma conversa muito boa, inteligente, e que era daqueles casos assim que ninguém dava nada para ele jogando bola e de repente ele driblava 5 e fazia o gol. O Vanzo era um... E é isso, mais do que tudo isso, né? Mais do que... É a pessoa, e a gente deixa o abraço aqui, porque foi um dia difícil para todo mundo. A Gabi aqui conhece o Vanzo também, a gente ficou bem abalado desde da manhã. E um abraço para todo mundo que conhece, que acompanha. Eu vou estar lá, inclusive esse é o motivo da gente ter que gravar antes. Amanhã eu vou estar no velório
lá com os amigos para homenagear um pouco do Vanzo e dedicar para ele e para a Júlia, que está vivendo esse momento que é super difícil, e para a memória do Vanzo, que a gente nunca vai esquecer, né? Porque as pessoas vivem para sempre no nosso coração, né? E assim vai ser com o Vanzo. Pois é, eu participei de um time chamado Port, era uma brincadeira com o Portsmouth na Inglaterra. O time tinha eu, Bruno Bonsante, Vanzo, Felipe Portes e mais algumas pessoas. Jogamos juntos, uniformizados. Foi um dia bem interessante aquele, inclusive. E eu te digo mais, foi dia 27 de agosto. Eu me lembro que era dia seguinte ao aniversário do Palmeiras. Eu tava de ressaca brabíssima. Eu falei, não vou deixar o Bruno Bonsante, o Felipe Portes e o Fábio Vanzo na mão. Fui lá jogar. Eu joguei no time do Vanzo. O Vanzo criou um time num mundialito que chamava Vanzopotâmia. E era o time dele e a gente jogou. Eu joguei muitas vezes com ele. Ele jogou várias Copas Trifon no meu time. Então foi um cara que eu tive o prazer, né, de conviver bastante. Wagner Cavalcante deixou um café pra gente. Te agradeço, companheiro. O famoso superchat. Diego Emanuel pergunta se eu tô gostando. Eu nunca gostei do picolé Caicó, é um picolé caseiro que tem em Maceió. Mas, Diego, infelizmente, a minha estadia em Maceió nessa segunda vez, ela não foi tão longa nem frutífera como da primeira. Agora sou um morador de Brasília e aqui, ao que me consta, não tem picolé caseiro Caicó. Leandro Stein, temos os semifinalistas. Acho que a gente tem boas histórias. O Arsenal passou tranquilinho pelo Real Madrid, o que é bem notável. O Aston Villa deu aquele calor que poucos achavam que ia dar no Paris Saint-Germain. O Barcelona pode até ter perdido o jogo, primeiro do ano, mas acredito que seja o time que joga o futebol mais agradável do planeta hoje. E a Internacional, quando viu a Viola em cacos, viu surgir por cima dos cacos da Viola um rapaz chamado Lautaro, que é potencialmente um dos maiores jogadores da história da Inter de Milão. Eu estou vendo esse cara terminar a carreira e ficar igual o Zanetti, sentado na tribuna de honra ali como uma referência do time, porque o que ele está construindo lá é muito, muito grande. Vamos começar falando de Real Madrid e Arsenal, ou do Arsenal mais especificamente, porque é um time que está na semifinal. A reconstrução do Arsenal pelas mãos do Arteta já é um fato consumado. Bom, foi um confronto, assim, com maior disparidade, né, dos 4 duelos que a gente teve nessas quartas de final de Champions. O Arsenal foi que se impôs de maneira mais tranquila contra o Real Madrid, que na Champions é o Real Madrid, né? Assim, a maneira como o Arsenal se portou, além do que já tinha feito na ida, né, nesse jogo na volta no Bernabéu, não teve qualquer temor à mística, não teve qualquer excesso de respeito ao Real Madrid. O Arsenal conseguiu se impor como time que hoje, coletivamente, é melhor entre os dois do confronto. Coletivamente, não há dúvidas que o Arsenal é superior, tem seus talentos, tem suas individualidades que apareceram muito bem nesses 180 minutos, mas coletivamente foi um Arsenal muito seguro de si para enfrentar o Real Madrid, né? Assim, um ponto que chama atenção é a maneira como o Arsenal também jogou no Bernabéu, a maneira como o Arsenal não se entrincheirou no 3-0, não quis proteger o resultado. E aí uma das diferenças assim desse Arsenal, é a própria maturidade do time, né? Esse processo de formação do que vem fazendo o Arteta, né? De construção de uma equipe que hoje em dia coletivamente funciona muito melhor do que o Real Madrid. O Arsenal se aproveitou disso, né? Desde o primeiro tempo foi um time que conseguiu ter esse controle, conseguiu ter essa efetividade contra o Real Madrid. O meio-campo do Arsenal, assim, acho que tem um papel excepcional, sobretudo nesse jogo de volta, né? Pela maneira como ajuda a dar essa tranquilidade ao time, a maneira como o próprio sistema defensivo travou muitas das finalizações do Real Madrid. O gol do Real Madrid acaba saindo num erro crasso, né? E de certa maneira, esse gol do Vinícius Júnior, ele me lembrou um pouco o gol do Brasil no Brasil e Argentina, porque foi um lance totalmente à parte do que vinha sendo o confronto, né? Do que vinha sendo a partida. E até acho que vale um destaque. O Rice foi muito bem, enfim, ganhou de melhor em campo, mas até acho que o Saka foi o melhor no confronto, né? Porque a maneira como o Saka
ele chama a responsabilidade para si. Logo no início, o Arsenal cria boas oportunidades, muito graças ao Saka, a maneira como, enfim, ele tem esse ar de protagonista do time, né, do grande diferencial técnico do time. Acho importante destacar o Saka indo além do pênalti perdido, né, porque a cavadinha dele foi um pouco demais também, acho que foi um pouco da segurança pelos 3-0. A cavadinha dele tem um erro crasso, porque a cavadinha, se você for dar, você tem que dar no meio do gol, porque se for no canto e o goleiro escolhe um canto, amigo, vai ser muito fácil para o goleiro pegar, então você tem que dar no meio do gol. Mas aí ele continua fazendo uma boa partida, se redime com um gol muito bem construído, né? E depois do segundo gol também o Martinelli, eu gostei demais dele nesse jogo, com muita personalidade. Nas últimas partidas até acho que ele tem rendido melhor depois de alguns momentos mais de baixa. E um Arsenal que conseguiu ter o Real Madrid no bolso, né? Dá para falar assim, porque o Real Madrid... as individualidades do Real Madrid, né, os seus craques, eles não apareceram. Volto a repetir algo que eu disse antes, que tem me parecido um problema recorrente do Real Madrid, é que os grandes astros, eles não têm conversado entre si em campo, né, eles não têm tabelado, eles não têm criado chances, e aí a gente via um Vinícius Júnior, um Mbappé tentando uma jogada ou outra, mas parecia que eles não tinham esse diálogo, essa combinação, e isso fez muita falta para o Real Madrid, né? Um time que não teve criatividade. Aí quando você olha o excesso de cruzamentos que o Real Madrid teve, sem ter necessariamente um centroavante dominante na bola aérea, né? O próprio Courtois chegou a criticar isso, falou, a gente não tem mais o Rossello no ataque para ser um cara que aproveita essas bolas, para que a gente vai cruzar em excesso? Foi um time que não fluiu, né? Foi um time que simplesmente não aconteceu. E a impressão é que, de fato, o Real Madrid, ali no início do ano, né, na virada do ano, o Real Madrid teve um bom momento nessa temporada, que as coisas começaram a dar muito certo, que o Mbappé apareceu muito bem, mas talvez o Real Madrid tenha adiantado, né, antecipado um pouco esse momento na temporada, e foi só uma boa fase, não foi necessariamente uma construção de time a partir desses astros. E aí é o que gera tanta crítica sobre o Ancelotti, né? Se o Ancelotti taticamente tinha feito o grande trabalho dele, talvez da carreira na temporada passada, ao encontrar soluções para o Real Madrid, ao conseguir acomodar os seus jogadores, nessa temporada ele teve muitas dificuldades de ter uma construção linear, né? Ter uma crescente do Real Madrid, exceção feita esse momento ali na virada do ano em que o time rendeu muito bem. E não teve jogo contra o Arsenal, né? Foi impressionante como o Real Madrid, assim, você tira pouquíssimos momentos desse confronto em que o Real Madrid, de fato, amedrontou o Arsenal, né? Como a chance do Mbappé, por exemplo, no primeiro jogo. E é pouco para o que se espera de Real Madrid, pela cobrança que tem, enfim, pelo todo o ambiente, pelo investimento. Vamos ver como é que vai ser a continuidade dentro desse clima, depois de uma classificação que o Arsenal passa com todos os méritos. O Real Madrid é o único time que leva 3-0 no primeiro jogo, e aí faz tanta auê durante a semana, né, sobre a sua história e tudo mais, e com razão, porque a história existe, né, e o Real Madrid na Champions League é realmente especial, que vai para esse jogo de volta, e assim, não é que todo mundo achava que o Real Madrid ia virar, ou apostou nisso, ou teve qualquer tipo de alta expectativa, mas todo mundo ficou de olho, né, porque é algo que você vê o Real Madrid fazendo. Só que, assim, para mística funcionar, ou camisa, ou história, como você quiser chamar, precisa ter um mínimo sarrafo de futebol que o Real Madrid não conseguiu atingir, né? O Real Madrid foi muito mal nas duas pernas. O Real Madrid pode apontar para várias coisas, gol de falta, pênalti que não deu, etc, etc. Mas o fato é que o placar foi muito merecido. O Arsenal foi muito melhor no Emirates, foi melhor no Bernabéu, mesmo tendo defendido mais, ainda foi um time mais perigoso, teve o pênalti, fez o gol, até deu um gol de bandeja, né, pro Real Madrid logo depois, ainda assim, né, inclusive foi o primeiro gol que o Real Madrid fez na história sobre o Arsenal, no quarto jogo, e acho que é um marco pro trabalho do Arteta, porque é um ótimo trabalho, é uma reconstrução de anos do Arsenal, né, desde a chegada do Arteta, com renovação de elenco, com ele se desenvolvendo como técnico ao mesmo tempo em que desenvolve o time, e
É uma das. Talvez a vitória mais marcante. Provavelmente é. Teve uma outra ali na Premier League, chegou a brigar pelo título mais de uma vez, mas não conseguiu chegar lá, né? Não conseguiu ser campeão inglês. Mas eliminar um Real Madrid da Champions, mesmo que seja um Real Madrid mais frágil, é um fato importante, né? Em qualquer temporada. O Real Madrid é muito difícil ser eliminado da Champions League. Então, em 60 edições só foi, sei lá, 18, né? E depois perdeu 3 finais. Então, é muito marcante de qualquer maneira, ainda mais uma temporada muito complicada, com várias lesões, né? O Real Madrid pode apontar para os desfalques na defesa, Militão, Fernando Mendy, Dani Carvajal. O Arsenal tem pelo menos 3 titulares que não vão jogar nessa temporada, já faz algum tempo, né? Os 2 Gabriéis e o Havertz. Ainda o Tomiyasu, ainda o Calafiori, tem muito jogador machucado no Arsenal também, então isso acontece. Mas o fato é que o Arsenal foi muito superior ao Real Madrid. Isso que o Stein disse das estrelas não se entendendo ficou muito visível. Eu lembro claramente de um lance que o Mbappé pegou a bola, levantou a cabeça e falou: onde é que tá o Bellingham? E aí encontrou o Bellingham a tipo 15 metros de distância entre 6 caras. Tentou o passe pro Bellingham e o Arsenal interceptou, porque o Bellingham estava muito bem marcado, né? O Rodrigo e o Vinícius Júnior, que tem mais o drible curto, pegavam a bola nas laterais e aí dava aquele corte para dentro, buscavam um corredor, mas não conseguiam espaço. Aí botavam o pé em cima da bola e recomeçavam. Uma coisa que eu achei que faltou bastante no Real Madrid é alguém como o Toni Kroos, né? Que saiu do time e que consegue meio que bolar um outro plano antes de lançar a bola na área, né? É um jogador que o Real Madrid não substituiu. Eu acho que o meio-campo do Real Madrid tem muita qualidade, mas é uma qualidade diferente. Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham são jogadores de outras características, ótimos também, mas essa pegada mais armadora do Toni Kroos e do Modric, que acabou entrando só nos últimos 15 minutos, e também, pelo amor de Deus, né? Vamos tirar um pouquinho de responsabilidade das costas do Modric, ele tem 38 anos, não sei se ele conseguiria resolver, mas acho que isso falta um pouco para o Real Madrid. Não é o melhor trabalho do Ancelotti, eu também acho que ele não era um trabalho fácil, né? Não é um trabalho fácil você pegar um time campeão europeu, colocar um Mbappé, tirar um cara do meio campo e pronto, vamos manter o mesmo nível da temporada passada. Melhorou em relação aos primeiros meses, mas acho que é difícil fazer esse encaixe, né? O futebol é um jogo de compensações, então você ganha com o Mbappé, você perde com um homem a menos no meio campo. Essa conta precisa fechar e às vezes demora mais do que uma temporada para ela fechar. Eu acho que a pressão em cima do Ancelotti acho que é menos por esses problemas e mais por talvez já deu, né? São 4 anos lá dele nessa passagem, ela foi muito mais vitoriosa do que se imaginava, mas não é um ótimo trabalho do Ancelotti nessa temporada, mas em condições normais, se ele tivesse lá 15 anos a menos também, acho que eu daria mais uma para ver se ele consegue encaixar esse time. Mas é um Real Madrid que levanta muitas questões nesse sentido de desempenho, ainda tem uma Copa do Rei, ainda está no Campeonato Espanhol, e acho que vai precisar, de fato, trazer alguns reforços para a defesa na próxima temporada. Eu quero ressaltar uma coisa que parecia muito improvável e uma solução estranha, que foi o Mikel Merino, né, um jogador, um meia central, né, um volante até, em muitos casos, jogando como um centroavante, né? E ele foi importante, o gol do Saka, né? O Saka perde o pênalti no primeiro tempo, e o gol que ele faz é um passe do Merino, né? Fazendo ali uma função de pivô importante, então ele conseguiu atuar bem. Acho que tem esse funcionamento do Arsenal, eu acho que é uma parte da explicação porque o Real Madrid sofreu. Porque o Real Madrid não é coletivamente o melhor time, nunca foi, nem nos melhores momentos do Real Madrid, do Ancelotti, nessa passagem, e pegando essa temporada especificamente, né, que tem isso que o Bonsa falou do encaixe do Mbappé, da saída do Kroos, mesmo nos melhores momentos dessa temporada, não é que o Real Madrid era um encanto coletivo, né? É que você conseguiu adaptar os jogadores para conseguirem jogar juntos, mas não era exatamente uma facilidade, né? Quantas vezes a gente falou aqui, eu falei algumas vezes sobre como o Real Madrid tentava fazer e como poderia ser até uma forma do Brasil olhar, né? A seleção brasileira olhar, porque o encaixe do Real Madrid não era exatamente fácil, mas para funcionar precisa de muitas coisas acontecendo, né? Então, para jogar com Rodrigo, Mbappé, Vinícius, Bellingham, sem a bola o time precisava do Rodrigo voltando de um lado, Bellingham do outro,
o Mbappé e o Vinícius fazendo pressão no meio, ali no volante da saída de bola, enfim, tem muita coisa. E o Arsenal percebeu que, bom, eles precisam de muitos mecanismos para funcionar. Se a gente tirar alguns desses mecanismos, a coisa já vai complicar um pouco. Então, o Arsenal tem várias questões ali problemáticas nessa temporada em relação a conseguir competir com frequência para brigar, por exemplo, contra o Liverpool na Premier League, mas é um time que várias vezes a gente viu fazer ótimos jogos, grandes jogos contra adversários grandes, né? Então, assim, num confronto só seria muito possível. E o time conseguiu. Isso que o Bonsa falou é fundamental, porque muita gente fala, cadê a camisa, né? A camisa, o pessoal fala que a camisa pesa, e cadê a camisa que não pesou? E, claro, eu sempre gosto de ressaltar isso, porque evidentemente a coisa da camisa pesar é uma metáfora. Mas por quê? O que significa isso? Por que a gente falou que em 99% das vezes, o Bonsa acho que falou no programa antes desse aqui, em 99% das vezes, um time que mete 3-0 com a imposição que o Arsenal fez contra o Real Madrid, se fosse outro time, se fosse o Barcelona, ou Bayern de Munique, enfim, qualquer outro que não tenha a história recente do Real Madrid na Champions, não só a história completa do Real Madrid, mas a história recente, a gente já diria que um abraço, que foi o caso do Dortmund, inclusive. A gente vai falar que quase o Dortmund arrancou ali uma emoção. Mas assim, a gente diria que acabou, né? E não falamos isso, não falamos com 100% de certeza, né? 100% você nunca tem, mas digamos, era muito mais difícil você ver as pessoas cravarem que o Arsenal já estaria classificado, porque o Real Madrid tem conseguido essas coisas, né? Então, quando a gente fala disso, é porque os caras do Real Madrid, mesmo sem jogar nada no primeiro jogo, nada, fizeram um jogo horrível, e não estando jogando bem recentemente, os caras acreditavam, a ponto de a própria torcida acreditar, os próprios jogadores acreditarem, enfim, eles acreditam. Porque isso faz diferença. Quando você tá no Real Madrid e joga a Champions League, você acredita que tudo é possível, né? E várias vezes eles conseguiram fazer isso. Acho que o grande ponto é justamente o que o Bonsa falou. Para fazer a mística acontecer, eles precisam de algum futebol. Então a gente vai dificultar ao máximo para que eles não consigam jogar futebol, para que eles não consigam fazer o jogo deles, para que o Bellingham não tenha liberdade de carregar a bola, para que o Mbappé, quando receber, vai estar cercado o tempo todo, para que o Vinícius, quando receber na ponta, não vai ter espaço para correr para cima do marcador, para que quando os jogadores de trás vierem com a bola, eles não tiverem opções na frente. Então, assim, se você não joga bola, se você não consegue fazer o seu futebol, não tem mística que resolva, né? Você precisa de alguma coisa, né? Você precisa mostrar alguma coisa, né? Criar chances. E acho que esse é o ponto, até no grupo de membros a gente brincou, que eu falei pro pessoal lá que é fã do Arsenal e falou, olha, acabou, pessoal. não tem... Assim, o jogo do segundo tempo não tinha nenhuma cara que o Real Madrid conseguiria. Aí alguém até pode falar, mas já aconteceu de não ter essa cara e o Real Madrid conseguir. É verdade, mas dessa vez precisava de 3 gols e tirar 3 gols da cartola, sendo que o Arsenal continuava sendo perigoso, né? Tanto que acaba fazendo o segundo gol na reta final, ali nos minutos finais. Então, acho que o grande mérito do Arsenal é esse. Não é só enfrentar a mística, é não permitir que a mística entre. Porque se você... a gente até vai falar mais tarde da Inter. A Inter deixou o Bayern, com o peso que o Bayern tem, com a força coletiva que o Bayern tem como clube, como instituição, com o peso que tem esse time, a Inter tomou uma pressão que talvez pudesse ter custado a vaga, podia ter custado caro. Porque o Bayern, nos minutos finais, mesmo sem jogar bem, quase arrancou. O Real Madrid não teve nenhum momento que você falou, ixi, vai dar. O Dortmund teve um momento do jogo que eu falei, ixi, acho que pode dar. O Aston Villa teve momento que a gente olhou e falou, pode ser que vá, pode ser que avance. E o Real Madrid não teve nenhum momento que você falou, opa, agora o gol, como vocês falaram, o gol do Vinícius Júnior foi um acidente, assim, o gol não foi o fruto de uma pressão montada pelo Real Madrid, que você falou, putz, o Arsenal não vai aguentar. E não foi isso, então isso é gigante do Arsenal, gigante.
Não, e tem até assim dois lances, que você pode falar um gol anulado e um pênalti não marcado, mas o pênalti não marcado foi muito mandrake e só assim o juiz deu no campo por conta do lance do pênalti pro Arsenal, que também achei que, enfim, bem discutível. E o gol anulado do Real Madrid foi um gol anulado no início, bem no comecinho, que o Mbappé estava 3 metros na frente do zagueiro, né? Então nem esses lances, assim, você pode olhar só a informação e ter uma dúvida, mas no campo, assim, também não era que dava assim, um respiro para o Real Madrid, enfim, uma esperança. Não, e o Arsenal até chegou a dar brecha, né? Quando o Saka perde um pênalti daquele jeito, você pode pensar, putz, o Real Madrid vai ficar mordido, né? Vai dar aquela faísca pro. Não aconteceu. E depois de fazer o gol mesmo, receber um gol de bandeja também, poderia ser aquele. Não, aquele gol que dá um pouco de esperança, dá. Também não aconteceu, né? O Real Madrid foi regularmente fraco nesse confronto, 180 minutos. Eu, quando anunciei a Champions League aqui, meu xará Stein, chamei o Barcelona de o time mais agradável de se assistir no futebol de hoje. É a minha opinião, não estou sozinho nessa, mas não é uma opinião unânime. Mesmo com o susto sofrido em Birmingham, debaixo dos olhos do príncipe, é o príncipe, né? Ou é o rei, sei lá, não entendo nada de família real. Mas o Paris Saint-Germain é um time que agrada muito também. Então eu vou casar um com o outro na sua avaliação, deixando o Dortmund como time de lado, porque até deu um sustinho, a gente já citou que deu um sustinho, mas talvez não mereça uma análise um pouco mais aprofundada. O Aston Villa, sim, merece o nosso reconhecimento e aplauso, mas eu sinto que Barcelona e Paris Saint-Germain dividem quase a totalidade dos votos aí, né? Se você perguntar qual o time que tá mais legal de assistir na temporada. Sim, mas assim, eu vejo, pensando nesses 90 minutos dos dois jogos de volta, né? Talvez essa impressão ela se reforce até mais pro Barcelona do que pro PSG. Eu acho que o Barcelona ele teve problemas nesse jogo, é evidente. O Barcelona entrou acomodado, assim como já tinha ficado acomodado nos minutos finais da goleada da ida, deu muitos espaços, o ataque do Barcelona não funcionou, a defesa foi bastante vulnerável, porém era um jogo que, assim, o Barcelona, ele não teve aquela postura, né? Não precisou ter uma postura de mais urgência. O PSG, ele funcionou muito bem nos primeiros minutos em Birmingham, mas aí a partir do momento em que ele começa a desmoronar, e desmorona num jogo que está valendo, né? Um jogo que tinha um risco muito maior para o Paris Saint-Germain do que para o Barcelona, o Paris Saint-Germain teve mais dificuldades, né, para conseguir lidar com a pressão do Aston Villa, e assim, o Aston Villa só não forçou a prorrogação porque a bola não quis entrar, porque além das muitas defesas do Donnarumma, né, que é um goleiro que às vezes ele é inconstante, mas é um goleiro de jogo grande, não dá para negar, fez defesas fundamentais. O Aston Villa ainda teve uma bola que cruzou na frente da cabeçada e não conseguiu conectar, né? Se não me engano era o Konsa. Depois teve a bola do Pátio, que ele salva quase em cima da linha. Então era um jogo que o Aston Villa teve volume, criou, e o PSG estava jogando para valer, né? O PSG, inclusive, se a gente for olhar, o PSG realizou uma alteração só o jogo inteiro, né? Só o Barcola pelo Doué. E o Barcola eu achei que foi uma escolha inteligente do Luiz Henrique, até porque se desenhava um jogo mais para a transição do PSG, para o contra-ataque. Gostei bastante do Barcola no primeiro tempo, mas o PSG teve mais problemas para lidar com essa situação no segundo tempo, né? Pela maneira como o Aston Villa ele desperta, acredita no jogo, enfim. O PSG, o que eu acho que vale destacar, assim, do que eu já falei de Donnarumma, é que o time ele rendeu muito bem nas laterais, né? E aí, algo que eu já tenho batido na tecla em outros programas, como os dois laterais do PSG são excelentes, e a gente já sabe disso, né? E a maneira como eles ajudaram esse time a jogar na transição, né? Porque você pensa na transição, você pensa mais nos pontas, enfim, nos jogadores da frente. Não, a transição do PSG, ela fluía muito também por essa liberdade que os laterais tiveram, né? Os dois, eles participam da construção dos dois gols do PSG, né? Tanto o Nuno
ajudando na projeção ali para o Hakimi marcar o primeiro gol, quanto o Hakimi também puxando para o ataque pro gol do Nuno. Mas é um PSG que teve problemas, né? Achei que foi um PSG que no meio-campo ele teve dificuldades, especialmente a partir do momento em que o Aston Villa cresce. Não foi um PSG que conseguiu ter um controle maior sobre o jogo, né? Administrar a posse de bola, isso foi um problema para o PSG, e a gente sabe a capacidade desses caras, a qualidade desses jogadores, como o Vitinho, o próprio Fabian Ruiz, em fazer isso. E foi um PSG que ele não conseguiu encaixar os contra-ataques para tentar matar a partida, né? Para tentar resolver. E até nos minutos finais, assim, nos 20 minutos finais, o PSG teve mais escape, né? Teve mais possibilidade de construir o terceiro gol que aliviaria, né? Que evitaria esse risco iminente do Aston Villa provocar a prorrogação, e o PSG não conseguiu, né? E do lado do Aston Villa, acho que vale destacar, além da maneira como o time acreditou nessa reação, porque o Aston Villa estava perdendo por 5-1 no agregado quando o PSG fez 2-0 e consegue ficar a um gol, né, dessa reviravolta. E aí tem personagens fundamentais nisso. O Maguinho, como um coração do time, né, faz um golaço, mas é um cara que ajuda o Aston Villa a pulsar, e foi um Aston Villa que pulsou no ritmo da sua torcida, né, e isso foi muito importante. E o Rashford, que, enfim, tem feito ótimas partidas pelo Aston Villa, foi o cara que realmente incendiou o time, né? E ele acaba saindo, mas o banco do Aston Villa também acho que tem um impacto positivo, mas futebol às vezes é detalhe, né? E quando você tem um goleiro inspirado do outro lado, quando você tem um goleiro pegando tudo, fica mais difícil. E aí, só para o Barcelona também, acho que um ponto que vale fazer um puxão de orelha para o Barcelona o time tinha 2 desfalques importantes na defesa, né? Sem o Balde e sem o Íñigo Martínez. Mas a gente viu como esses desfalques eles pesaram muito, né? Porque foi uma defesa do Barcelona bastante instável. O Araújo, que eu até acho mais jogador que o Íñigo Martínez, ele não soube se encaixar nesse sistema, né? Ele foi a peça mais vulnerável ali, e o Barcelona também não conseguiu muito esse desafogo no ataque, com os 3 da frente jogando mal. Enfim, acho que faltou um pouco essa capacidade de definição do Barcelona também nas transições que o time tem, e a gente sabe, né, porque o Barcelona é um time ofensivo, mas muito veloz, e o Dortmund, assim, de todos os que tinham esse papel de franco atirador, eu acho que o Dortmund foi o que se sentiu mais cômodo nisso, né, não só por estar apoiado por bons jogadores, né, por ter uma qualidade, mas também por uma temporada em que, enfim, a Champions era a grande possibilidade ali de tentar aprontar alguma coisa. A Bundesliga ainda tem uma chance remota, mas era um papel de franco atirador total, né? E aí você tem um atacante letal como o Guirassy, que tem feito uma grande Champions, e dessa vez impressionante como estava sempre no lugar certo para conseguir marcar os gols, né? E o Gross também é outro cara que merece destaque, mas foi um Dortmund que aproveitou a ocasião em que era um franco atirador para cair de pé, para sair com mais uma boa participação da Champions, como tinha sido a passada, mas longe de, enfim, se fosse um Barcelona jogando um pouco mais sério desde o início, e um Barcelona que fosse mais ligado durante os 90 minutos, talvez a gente não tivesse esse cenário. O Dortmund também se aproveitou dessa letargia. No caso do Aston Villa e PSG, acho que o PSG não amoleceu em nenhum momento para o Aston Villa, e aí os méritos são maiores do Aston Villa também. Eu achei uma atuação, acima de tudo, muito corajosa do Aston Villa, né? E aquela coragem que fica na linha entre a coragem e a imprudência, né? Porque o segundo gol do PSG, né, o contra-ataque do Nuno Mendes, foi meio fácil demais. Então, o Aston Villa foi muito para cima depois de levar o primeiro gol, também teve falha ali, então acontece, mas de conseguir sair desse 1-5 para ficar um gol, de forçar a prorrogação contra o time que a gente vem elogiando há meses como um melhor da Europa, ou pelo menos um dos 2 melhores da Europa, não tem jeito melhor de ser eliminado, né? É o melhor que dá para você ser eliminado e ainda sair de cabeça erguida, né? Acho que é com um tipo de atuação como essa, principalmente depois de tanto tempo fora da Champions League, depois de tanto tempo sem ser tão relevante assim dentro do futebol inglês. Você pega a temporada do Aston Villa, além disso, ele ainda está na semifinal da Copa da Inglaterra,
e tem tudo para voltar à Champions League, né? Não tem tudo não, mas pelo menos tem uma boa chance, porque acho que entre City, Chelsea e Aston Villa, que estão nessa briga pela quinta vaga, é o time que tá melhor fase, né? Que tá jogando o melhor futebol nesse momento. Então, tem que ver se vai ter fôlego, né? Porque está em 3 competições é difícil para um time que tem orçamentos menores do que Chelsea e Manchester City, mas tá fazendo esse trabalho muito bem até agora, com jogadores que são alguns deles muito cascudos, né, para um time que não tá na Europa há tanto tempo, né? Você tem a oportunidade de pegar um Rashford em janeiro que não só tem qualidade, mas já fez isso contra o Manchester United, contra o Paris Saint-Germain antes, né? Ele tem acho que de oitavas de final, um jogo de oitavas de final muito, muito bom pelo Manchester United contra o Paris Saint-Germain. O John McGinn, como disse o Stein, há muito tempo sendo o coração do meio-campo do Aston Villa. Então, muita gente ali cascuda, além do Unai Emery, que faz mais uma vez um ótimo trabalho, né? Começou um pouquinho oscilante, mas ele encontrou o seu time com a ajuda das contratações de janeiro e caminha para um fim de temporada, que pode ser que não dê em nada, pode ser que o Aston Villa não ganhe a FA Cup e fique em 7º lugar. Mas, de qualquer maneira, é muito, muito honroso, muito, muito bom para o torcedor. A gente vai falar daqui a pouco da Inter de Milão, mas antes deixa eu citar quem apoia o podcast do Meio Campo. Deixa eu falar de KTO com você, kto.com. Lá você tem diversos esportes, diversas cotações e toda semana a gente traz algumas dicas para você entrar lá. O Lobo, o Bonsa, a gente dá uma olhada no site, tenta achar algumas cotações, alguns jogos que são interessantes, sempre fazendo a lembrança de que é um site de apostas que deve ser levado a sério, não deve ser levado de maneira irresponsável. Embora seja uma diversão, tem que ser levado a sério. Então, se está ansioso, se está distraído, se está nervoso, se está fazendo outra coisa, deixa para lá. Se está ansioso, deixa para lá. É para apostar, para se divertir. KTO.com, o endereço, um beijo, um abraço para o time da KTO. Lobo e Bonsa, dicas. Vamos lá. Milan e Atalanta se enfrentam neste fim de semana. Mais de 2,5 gols tá pagando 1,67. Uma boa cotação, é um confronto interessante. O Milan tem problemas defensivos, a Atalanta é muito boa ofensivamente. Os dois o Atalanta dá muitos espaços também, então deve ser um jogo com muitos gols aí. Everton e Manchester City, a cotação para a vitória do Manchester City, mesmo fora de casa, tá 1,89. Eu acho um pouco alta, porque o Everton é um time, digamos, pouco agradável de assistir. Se o Barcelona é muito agradável de assistir, o Everton não é tão agradável. Melhorou desde a saída do Sandart, mas assim também já não melhorou assim muito. Tá um pouco salvo porque a temporada na Inglaterra definiu os rebaixados muito cedo. Então o Everton não tá num sufoco tão grande, mas o time joga um futebolzinho bem ruim. E o Manchester City, apesar de todos os problemas, é um time mais forte, né? Então deve ser o vencedor dessa partida. Por fim, tem Real Madrid, Atlético e Bilbao. A gente falou do Real Madrid, os problemas e tudo mais. O Real Madrid precisa dar uma resposta, né? O Atlético Bilbao é um time muito forte, vai causar problemas, pode causar problemas ainda maiores nesse momento de instabilidade do Real Madrid, mas a cotação de uma vitória do Real Madrid com menos de 4,5 gols, então é uma combinação, né? Da vitória do Real Madrid e menos de 4,5 gols, tá 1,79, que eu acho uma cotação bem interessante, considerando que o Real Madrid é favorito no jogo, ainda que tenha seus problemas. Então ficam aí essas 3 dicas. É a primeira vez na história que isso acontece, que eu peguei exatamente os mesmos 3 jogos. E as 2 primeiras cotações são exatamente as mesmas também. Olha Everton só. e City, e a gente não combinou. Eu sei que o Lobo coloca do roteiro, mas eu nem tinha aberto o roteiro ainda. Desculpa, gente. Mas a gente não tinha combinado antes. Então, vitória do City e mais de 2,5 gols em Milan e Atalanta. Mas eu discordo no Real Madrid e Atlético. Eu acho que a reação do Real Madrid depois desse jogo pode ser pior. E tá pagando muito por a vitória do Atlético, né? Mais de 4,5. Então eu gosto do Atlético ou empate a 2,16, embora no geral, assim, recentemente o Atlético não consiga ótimos resultados contra o Real Madrid.
acho que nesse momento tem uma boa oportunidade aí. KTO.com, só aposte para se divertir, não aposte aquilo que você não pode perder. E se for fazer, faça em quem apoia. Se for fazer apostas esportivas, faça numa casa que apoia o podcast que você escuta. Felipe Lobo, dizia eu no começo dessa conversa que já consigo enxergar Lautaro Martinez de terno e gravata, sentado ao lado do dono, presidente da Inter de Milão em 2050, em 2048. É só ele ficar mais um tempo, não sair de lá, né? E as tentações são muito grandes, a força do dinheiro do futebol italiano não é tão competitiva quanto de algumas ligas. Mas que cara grande, né? Porque o Bayern de Munique colocou o confronto em xeque, colocou a Inter de Milão contra as cordas diante da sua própria torcida. Poderia ter dado ruim, poderia ter esfriado a situação, poderia a torcida ter se voltado contra ali. Mas quem tem Lautaro não fica sozinho. Não é só isso, a Inter de Milão não chegou numa final de Champions League ano retrasado à toa, acaba de provar que não chegou à toa. E agora é uma semifinalista. Talvez não a mais cotada, mas para tirar essa Inter, está muito claro que é bem difícil, né? Qual é a sua avaliação dessa quarta semifinalista da Champions League? Acho que o Bayern de Munique fez o que se esperava, né, do time, foi para cima, teve uma atitude, acho que jogou melhor nesse jogo contra a Inter até, mas a Inter, claro, é um time... Esse time do Simone Inzaghi, eu sei que às vezes eu pareço um pouco parcial para falar do Simone Inzaghi, mas o trabalho que o Simone Inzaghi faz é espetacular, porque ele consegue fazer desse time da Inter uma evolução clara em relação ao time que chegou à final da Champions. A gente está falando de um time que chegou à final da Champions e muita gente enxergou quase como um elefante na árvore, né? Tipo, como é que chegou aí e vai cair daqui a pouco? Porque teve ali um caminho que não foi tirando os maiores times, né? Passou por Porto, Benfica, Milan, antes de pegar o Manchester City, e fez um jogo bem apertado com o Manchester City. O Manchester City venceu por 1-0 num jogo que o Ederson fez defesa importante e tudo mais, né? Mas muitas vezes aquele time era muito elogiado pela sua defesa, pela sua capacidade defensiva, o que faz sentido. Mas a Inter já era mais do que isso, e agora é muito mais ainda, porque hoje a Inter tem uma capacidade de se adaptar nos jogos de diferentes formas, que é muito mérito do trabalho coletivo, porque o time consegue sair da pressão quando o time pressiona a defesa, né? Muitas vezes a gente vê, por exemplo, uma coisa que é muito curiosa. Os zagueiros, quando estão muito marcados na pressão, eles saem de trás para deixar o Çalhanoğlu, principalmente, mas às vezes até o Barella, voltarem para ser o primeiro a receber do goleiro, por exemplo. Por quê? Para confundir essa marcação e para mexer ali na pressão. Quando o time adversário não pressiona e deixa a Inter jogar, a Inter sabe fazer bastante o controle do jogo, principalmente com Barella e Çalhanoğlu. E esses nomes são muito importantes, né? Eu vou fazer uma comparação aqui que talvez pareça... talvez seja injusta até, mas é menos jogador com jogador e muito mais pela transformação, que isso se assemelha mais. O que o Simone Inzaghi fez com o Çalhanoğlu é muito parecido com o que o Ancelotti fez com o Pirlo. O Pirlo era um meia ofensivo, um 10, né? Que a gente chama de 10, e ele virou um cara para atuar mais atrás, armando o jogo de trás. Por vezes protegido pelo Gattuso, mas o Gattuso atuava à frente do Pirlo, né, e deixando o Pirlo vir mais atrás, quase como, para quem assiste a NFL, quase como se deixasse o Pirlo no pocket e tivesse ali os defensores, os cães de guarda, para não deixarem fazer pressão no Pirlo. Claro que não é a mesma coisa, mas o que o Çalhanoğlu faz na Inter é algo nesse sentido. Ele se tornou, ele é um camisa 10, ele é o 10 da Turquia, enfim, e sempre foi 10, sempre foi um meia ofensivo. Ele sempre foi versátil também, mas ele se tornou o jogador que substituiu o Brozovic,
E hoje ele é uma peça muito importante, eu diria até que insubstituível da Inter, porque não tem um jogador que faça essa função de buscar o jogo, armar o jogo de trás e ser um jogador de dar a fluência que o time precisa. Se precisa acelerar o jogo, ele acelera. Se você precisa de lançamento longo, precisa de passe curto, enfim, ele sabe dar o tom do time, ele é um termômetro importante. Ele e o Barella são os caras que fazem isso. E esse funcionamento coletivo, a gente falou do Real Madrid não ter um funcionamento coletivo tão bom, acho que o PSG tem o funcionamento mais afinado, e mesmo assim a gente viu problemas, né? Como vocês falaram sobre o jogo contra o Aston Villa. O time da Inter coletivamente, eu diria que desses semifinalistas, o segundo melhor trabalho coletivo. Acho que perde para o PSG, que eu acho que o PSG hoje ainda é um trabalho mais interessante do ponto de vista coletivo, mas a Inter consegue fazer um trabalho coletivo muito bom. E tem no Lautaro um jogador que muitas vezes se esperava que a Inter tivesse e não conseguiu ter. Então teve jogadores importantes, teve o Mauro Icardi, por exemplo, um outro argentino, que foi um jogador importante da Inter, mas foi num período horroroso da Inter, e num período que o Mauro Icardi teve que virar um jogador que ele não era, né? Teve que virar um líder que ele não era, ele se tornou, mas ele não era. E o Lautaro, eu acho que é uma situação diferente, porque ele era um jogador de um perfil muito diferente do Icardi. O Icardi era um jogador explosivo, de polêmicas dentro e fora de campo. O Lautaro nunca foi isso, ele sempre foi um jogador mais discreto, e nesse sentido ele foi conquistando o seu espaço, não pela falação, pelo que ele fazia de forma fora de campo e tudo mais, mas pelo seu trabalho em campo, né? E aquela temporada pós-Copa do Mundo, né, que foi a que levou a Inter à final, foi muito importante para recuperar o Lautaro dos seus melhores dias, porque ele fez uma Copa ruim. Eu até acho que ele foi importante para a Argentina, principalmente na semifinal e na final, ele entrou bem em momentos importantes dos jogos, né? Fez o gol nos pênaltis contra a Holanda, num momento tenso, mas ele não fez uma boa Copa. E a temporada seguinte, né, logo depois da Copa, na verdade no meio, né, a Copa foi no meio da temporada, ele arrebentou e foi muito bem, e tem sido um destaque constante da Inter, né? Ele é um cara, se tornou capitão do time. Na Itália se valoriza, em vários lugares, mas na Itália se valoriza muito o tempo de casa, né? E a relação se constrói ali, e ele se tornou esse líder. E eu acho que ele é o protagonista em campo, mas eu te diria que se eu fosse dar um destaque desse time da Inter, o destaque é o Simone Inzaghi. Ele tem muita participação no time ser o que é. Trabalho coletivo de bola parada da Inter é muito bom. O time tem boa saída de bola. O time tem conseguido mexer, mesmo quando troca de jogadores. Então, mesmo o Barella, por exemplo, que para mim é um dos melhores jogadores, talvez o melhor jogador italiano, quando ele sai, o Fratesi, que não é um jogador do mesmo nível, mas tem entrado muito bem. Até o Arnautovic, que não estava jogando nada, ele conseguiu fazer com que o Arnautovic entre bem no time. Então, acho que isso tem a ver com o coletivo. Quando o coletivo tá mal, o jogador entra e afunda. Quando o coletivo tá bem, o jogador entra e, né, se aproveita a chance, ele cresce junto. E uma coisa desse jogo que me impressionou muito da Inter é como a Inter manteve relativa tranquilidade, né? Assim, porque o Bayern de Munique pressionou muito, o Bayern de Munique foi para cima, e a Inter conseguiu manter certo controle mesmo sem ter a bola, né, para controlar. Assim, na defesa, a Inter conseguiu fechar muito bem os espaços, bloquear as finalizações do Bayern de Munique. Óbvio que ia chegar um momento, sobretudo no final, em que o Bayern de Munique ia bombardear, e acho que o Kompany ele foi bem nas alterações, né? Discuta a escalação do Kompany, mas ele foi muito bem nas alterações, porque ele botou o time para cima, ele conseguiu achar um encaixe nesse caos, né, de colocar tantos atacantes, tantos pontas, enfim. Até acho que, por exemplo, o Gnabry poderia ter sido titular em vez do Sané, especialmente depois de ter feito um bom clássico, mas enfim. E a Inter conseguiu, né? Primeiro pela resposta da virada. Acho que isso mostra um pouco essa tranquilidade que a Inter tinha, não só do que era capaz, mas também do que é o funcionamento desse time. E aí depois segurando no final, porque o Bayern de Munique
teve chances, né? Então, a Inter era algo, em outros programas a gente até falou, né, que nessa temporada, às vezes, a Inter parecia faltar um pouquinho mais, e a Inter é um time que eu vejo um crescimento dentro da temporada, pelo melhor momento está chegando agora, porque aí você vê algumas partidas que a Inter é muito encaixada e funciona muito bem, né? Como o Lobo bem falou, nesse jogo a bola parada acabou sendo vital. É uma Inter que sabe construir os lances de ataque, e o Di Marco também é um cara que merece um destaque, né? Voltando de lesão, se o Carlos Augusto foi tão bem na ida, bancar o Di Marco como titular era o óbvio, porque ele é um dos melhores laterais do mundo nesse momento, talvez o melhor lateral esquerdo da temporada, acho que competindo aí com o Nuno, e é uma Inter que tem todos esses recursos, tem um elenco vasto, né? Algo que a gente também elogia bastante da Inter. A Inter tem 2 jogadores por posição com muita tranquilidade que podem ser titulares ou não, e acho que isso ajudou também a sustentar a Inter em momentos de desfalques, né? Em momentos em que tinham 2 alas indisponíveis, por exemplo, o time conseguiu achar soluções e encaixes no próprio elenco, e é uma Inter que chega muito forte para essas semifinais, mesmo tendo um peso de enfrentar o Barcelona que está tão embalado, né? E aí do Bayern, só um elogio que acho que acaba sendo o personagem também do time nessas últimas semanas, é o Thomas Müller, né? O Thomas Müller fez um jogo muito bom, talvez tenha sido o melhor do time, assim, pela maneira como ele ajudou o ataque a fluir, a maneira como ele, enfim, apareceu, lutou bastante, nem teve a melhor conclusão em alguns lances, mas um Thomas Müller que se mostrou à altura da grandeza da história dele no Bayern nesses últimos jogos, depois do anúncio da saída, e que mostra que tem gás no tanque, assim, até pelo estilo de jogo dele, não é um cara tão físico, assim, então ele, talvez essas apresentações na Champions e o que possa vir ainda até o fim do contrato dele no Mundial de Clubes, guarde um destino inesperado para o Thomas Müller, até maior da temporada em que ele vinha fazendo, porque nessa temporada, de fato, ele perdeu espaço no Bayern de Munique, mas esses últimos jogos reforçam a importância dele e o que ele ainda pode render num novo destino. Só para ressaltar, amigo, o que você falou sobre o Lautaro, eu concordo, ele tem tudo para ser um ídolo histórico da Inter, porque acho que já teve momentos que a saída dele foi mais cogitada, mais forte, parecia inevitável em determinado momento. Hoje não parece mais, primeiro porque as coisas mudaram, o time que mais especulou o Lautaro era o Barcelona, e hoje, sinceramente, o Barcelona não tem condição de tirar o Lautaro da Inter, financeiramente falando. E acho que o cenário mudou também, né? O cenário do futebol mudou. Não que o futebol italiano esteja forte, rico e tudo mais, não é isso. Mas eu acho que o próprio Lautaro criou uma relação com a Inter muito forte. E eu acho que hoje é mais difícil imaginar alguém tirando o Lautaro da Inter de uma forma tão simples, pelo menos, né? Acho que tem times que têm capacidade de fazer isso, mas hoje a Inter consegue oferecer para o Lautaro algo que é muito difícil que ele vá encontrar em outro lugar, né? Então, eu concordo com você, e até pela boa relação que ele já criou com a própria diretoria da Inter e com o Zanetti, né, que é uma figura importante da diretoria, eu diria que tem uma boa chance dele ficar bastante tempo. Eu diria que ele, hoje, a chance maior é que ele só saia da Inter se for para voltar para o Racing, clube que ele é muito identificado, né? E assim como o Milito, né, quando deixou a Inter para retornar para a Argentina, eu acho que é possível que o Lautaro faça isso, os argentinos gostam de fazer isso, mas hoje eu diria que essa é a maior possibilidade, né? E se a gente pensar 2, 3 anos atrás, parecia uma questão de tempo que ele deixasse a Inter para ir para um dos times da Espanha, da Inglaterra, enfim, né? E hoje não é mais assim. Marcos Antônio, retranca352@gmail.com, tá, Marcos Antônio? Tô precisando de dicas sobre Brasília, sim. Dicas imobiliárias, inclusive. Difícil achar casa aqui, hein? Puta merda. Fernando Cesarotti, sempre presente. O Jonathan Miguel se tornou membro, manda um abraço especial para você, Jonathan. Obrigado. Tem a pergunta para não perder o costume aqui, mas eu perdi. Eu perdi o nome da pessoa. Perdi o nome, mas ele aqui, o Fê. Chave ou Paul Scholes? Chave, mas não por muito, não. Tá? Cecília Madeira lembra aqui do Donnarumma
perdemos, né? Uma disputa em pênalti de Donnarumma contra Dibu Martinez. Seria incrível. João Paulo Borgonov, um beijo especial para você, companheiro. Um dia realmente muito triste. E que a nossa companhia aqui torne o dia um pouquinho menos pesado. Muito não tem como. Mas saiba que estamos juntos. A gente abre o microfone aqui, entre outras coisas, para fazer com que as dores dos dias se tornem menos dores. Não é só para falar de futebol, não. Já batemos uma hora. Eu, como já estou um tempo afastado, né, Bruno Bonsante, eu perdi a habilitação para ser um carrasco do tempo. Né? Agora já estouramos um pouquinho. Então, não sei se vocês notaram que segunda-feira eu estava conduzindo aí, foi quase 2 horas, né? Não estava nem aí. Então. Eu vi que gente comentou, porque o último programa ele foi mais em cima do tempo, né? Eu vi gente falando, nossa, eu vi o tempo, achei que o Yamin tinha voltado. Então é isso, eu não posso te pedir tempo, mas usa o tempo que você achar necessário para dar uma pincelada, porque tem outras 8 agremiações vivas em competições da UEFA. 4 pela Europa League, 4 pela Conference League. Na Conference League deu meio que, tirando o Djurgården e Rapid Viena, né, que foi meio maluco, mas nos outros 3 confrontos as grandes ligas acabaram passando, né? Que é uma coisa que a Conference tem que conviver. Não tem, a não ser que você exclua elas, uma hora vai a quantidade de países diferentes, tudo mais, vai acabar funilando e as grandes ligas vão ter vantagem. Na Liga Europa, antes de falar do Manchester United, né? A gente teve uma boa vitória do Athletic Bilbao sobre o Rangers para chegar à semifinal da Liga Europa, competição que o Athletic Bilbao já decidiu. Em uma temporada muito, muito boa dos bascos. O Tottenham venceu o Frankfurt fora de casa por 1-0 com gol de pênalti do Solanke, que não é fácil de fazer e não é fácil para o Tottenham ganhar de ninguém nessa temporada, então também um resultado muito importante que ainda mantenha o Tottenham engajado na temporada, né? É a última chance do Tottenham chegar na próxima Champions League. E tem um doidão também, o Lazio Bodoglint também foi cheio de emoções, né? A Lazio forçou a prorrogação, abriu 3-1, Bodoglint descontou, levou para os pênaltis, ganhou dos pênaltis, e agora a gente tem um time norueguês numa semifinal de competições europeias. E o grande jogo mais maluco de todos foi esse Manchester United de Lyon, que o Manchester United fez 60 minutos muito bem controlados, parecia o melhor jogo do Manchester United na temporada, sendo sincero. E de repente desabou, né? O Lyon chegou com um jogador a menos, aí de 0-2 para 4-2. E eu tô realmente assim, tentando entender um jogo, como que pode ser um vexame e uma demonstração de grandeza no mesmo jogo. Eu não acho que uma anula a outra. Eu acho que as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, né? Porque se permitir entrar nessa situação do jeito que o Manchester United estava, não pode, né? Mas em casa, em Old Trafford, buscar o 5-4 também ao mesmo tempo é meio que tipo, lembra que a gente é o Manchester United? E eu acho que para tirar uma lição dessa partida do Manchester United é que, com todos os problemas administrativos, montagem de elenco, trabalho técnico, financeiros, corte de almoço, o Manchester United tem jogadores para fazer uma temporada muito melhor do que a que fez. Mesmo com isso, com o que tem ali, com o que está ali, eles conseguem fazer jogos muito melhores do que costumam fazer. E o que eles precisam entender é por que eles não conseguem fazer isso regularmente. Porque foi melhor que o Lyon durante grande parte do jogo, né? E é um jogo muito difícil. E precisa aprender a fazer isso semana após semana. Bom, só uma pitadinha histórica antes que o Lobo faça sua exaltação ao Casemiro, que eu sei que ele vai querer fazer. Mas Atlético Bilbao e Manchester United, eles vão se enfrentar na semifinal, né? Outra semifinal é Tottenham e Bodoglint. E Manchester United e Atlético Bilbao tem uma história riquíssima em competições europeias. Eles fizeram quartas de final de Champions em 56, 57. Bom, o Atlético ganhou por 5-3 aí, do Manchester United devolveu 3-0 na volta, então é um jogo muito importante. E depois eles voltaram a se enfrentar nas oitavas de final de 2011 e 12, que foi justamente a última vez que o Atlético Bilbao disputou uma final europeia, né? Disputou a final da Liga Europa com aquele time do Bielsa e tirou o Manchester United. E aí nesses 4 jogos são 19 gols, né? Assim, uma média
absurda dentro do confronto, então vai ser um jogo de bastante expectativa. O Bodo Glimt, vale destacar que vai ser a primeira vez que um time norueguês chega em uma semifinal de competição europeia, então já tem esse fato histórico ao redor. E aí, para destacar também na Conference, né, as semifinais vão ser Betis e Fiorentina, Djurgårdens contra o Chelsea. E aí o Djurgårdens é só o terceiro time sueco a chegar em semifinais europeias. O Malmo chegou uma vez, quando foi finalista depois da Champions, que perdeu para o Nottingham Forest em 79, e o Göteborg conseguiu ser semifinalista de competições europeias 3 vezes. Foi uma vez da Champions em 85 e 86, quando perde nos pênaltis para o Barcelona, e aí tem 2 títulos de Copa da UEFA, e a última dessas 2 Copas da UEFA, em 86 e 87, tinha sido a última vez de um time sueco em semifinal de Champions. Então tem a quebra desse jejum de quase 4 décadas que o Djurgårdens também proporciona na Conference. Eu fiquei em silêncio, Lobo, porque o Kai já tinha deixado a deixa. Você Não, parece vou. muito falar sobre O Stai fez o teaser, né? Não, é porque a gente já falou várias vezes aqui, né, nas discussões sobre a seleção. Eu sempre defendi que o Casemiro não era um jogador para ser descartado como se fosse um velho inútil, assim, né? Como, não dá mais, tem que renovar. Porque é um jogador de 33 anos, não é um jogador de 38, e acho que tem uma experiência muito relevante. E até eu acho que ele tem mostrado. Eu acho que já ele, como reserva, ainda teria que ter sido convocado, tá? Então, eu tô defendendo isso porque eu sempre falei, para mim, seleção nunca é seleção da rodada, não é time da semana. Tem que ser uma coisa de continuidade de trabalho. É claro que você tem que conseguir dar oportunidades para os jogadores que surgem e aparecem melhor e tudo mais. Mas eu acho que não pode ser um descarte completo de jogadores de ciclos passados, porque perderam a Copa e tudo mais. Então, dito isso, o Casemiro deu 2 assistências, né? E nem é o ponto forte dele, mas eu acho que o Casemiro já tem feito nas últimas semanas aí ótimos jogos. Ele se recuperou diante do Ruben, num Manchester United que é muito oscilante, né? E ele tem jogado ao lado do Ugarte, né? Que é um jogador tem até feito um papel mais defensivo que ele. E eu acho que o Casemiro tem uma questão de técnica e de liderança, principalmente na parte de liderança, que muitas vezes falta aos times, né? E falta na seleção especificamente, né? Então, acho muito importante. E assim, para falar, só para dar uma coisa sobre o Manchester United, que é o Bruno Fernandes. O Manchester United é um caos, mas o Bruno Fernandes, o que ele carrega ao time é um negócio fora de série, né? Porque ele não desistiu do jogo. Porque na hora que tomou 4-2 na prorrogação, né? O jogo ficou 4-2, a sensação era assim: acabou, agora é passar vergonha daqui pro final. E ele foi buscar a bola no quinto dos infernos, né? Porque a sensação era que já tinha acabado o jogo e ele não aceitou que acabasse, né? Bateu um pênalti muito bem, né? Muito difícil, depois carregou o time, foi importante. E é muito curioso, o Bonsa bem falou, né? No Twitter, que ainda tem todo o caráter simbólico do gol da classificação ter sido de ninguém menos que Harry Maguire, né? Talvez o jogador mais zoado, mais feita chacotas de todos os tipos com ele, e jogando de centroavante, né? Aquela coisa meio time de várzea, né? Mete o zagueirão lá de 1,90 dentro da área e meio que joga lá e vamos que vamos. Mas funcionou e o cruzamento do Casemiro foi bonito, viu? Então eu vou só repetir que Casemiro eu sempre defendi. Todo mundo que ouve esse podcast sabe disso. Senhoras e senhores, estamos em reta final do podcast de hoje, da live de hoje, da conversa de hoje. Eu espero chegar aqui mais vezes. Estive aqui hoje porque a mudança de horário me favoreceu, né? A gente tem o compromisso de entrar às 14 horas das sextas e às 17 horas das segundas, e esses horários não
não estão dando para mim, mas quero dizer aos meus amigos e amigas que fazem companhia para a gente aqui no meio campo, e as mensagens, inclusive as de leituras silenciosas aqui que eu acompanhei ao longo do programa, me fortalecem, me aquecem, me enchem de alegria. Vou ter uma noite muito gostosa aqui. Lembrando disso, estava com saudade de falar ao microfone. Amo vocês, Felipe Lobo, Leandro Stein, Bruno Bonsante, Matias Pinto, e é das coisas que eu mais gosto de fazer aqui. Tô numa corrida, tô trabalhando com o Zé Gotinha, viu? Você sabe de uma coisa, Felipe Lobo? O Zé Gotinha tem que ter, a pessoa que faz, né, o Zé Gotinha, ela tem que ter 1,65 m. Você sabia disso? Não sabia disso. Porque se feita certinha ali a fantasia. Para caber, né? Porque a cabeça é grande, né? Para não ficar muito alto. Esse é o. Bom, se precisar um dia, então, tá. Você tá habilitado, Bruno Monsante? Eu aparentemente sou qualificado, sim. Você seria um ótimo Zé Gotinha, Bruno Monsante. Imagina o Zé Gotinha com um cigarrinho na mão, assim. Você não tinha chegado ainda, acho, né, bom? Se eu contei aqui que meu primeiro dia de trabalho. Não sei se você gostava de The Office, né? Mas, pô, não conhecia ninguém no trabalho, tô ali e tal. Aí, aniversário surpresa, bolo, brigadeiro, beijinho, aqueles refrigerantes que fica perdendo gelo, né? Na copo de plástico, tudo. Aí a pessoa entrou na sala, cantando parabéns, tudo. Aí a pessoa, mas gente, eu faço aniversário em novembro. Aí ficou todo mundo, ficou aquele climão, sabe? Ninguém desmontou o rolê, ficou um constrangimento digno de The Office, assim. Me senti contemplado com o começo da jornada. Leandro Stein, vai ser Páscoa no fim de semana, eu quero saber o seu chocolate preferido. Boa noite. Boa noite. Putz, o meu chocolate preferido, ultimamente, acho que o Talento com o máximo de cacau possível. É o que eu tenho consumido. Mas na eterna briga entre as caixas de chocolate, eu sempre gostei da caixa de chocolate da Garoto e acho que eu sou minoria nisso aí. É uma minoria, Felipe Lobo? Você é do time Nestlé? Difícil, hein? Fiquei na dúvida aqui. Talvez seja Nestlé, mas eu tenho dúvida. Eu gosto muito do Alpino, né? O Alpino é um dos meus preferidos, talvez. O Alpino e Amaro, assim como o Stein. Eu gosto muito do Talento com cacau 70% lá, que eu gosto menos doce, né? E é bem saboroso, assim. Então eu gosto muito do Alpino, que embora seja bem doce, tem um sabor muito bom. Mas chocolate eu gosto de todos, viu? Sabe o Caribe que ninguém come? Manda pra mim que eu como. Eu como todos ali. Né? Não tem, a caixa de chocolate nunca fica vazia na minha casa. Nunca fica com chocolate sobrando, sabe? Esse daqui eu não gosto. Que eu gosto de todos. Durante a gravação eu comi isso daqui, ó. Isso aqui é uma bala de açúcar que eu nunca... Não dá nem pra saber o que é. Better Toffees. Eu tô precisando de um copo d'água. Mas o meu doce preferido, eu não sou muito de chocolate, não. Meu doce preferido é esse treco que olha, nos últimos 3, 4 meses bebi. Acho que eu bebi quantidades bastante razoáveis. Foi um pão de açúcar misturado com esse xarope de cola maravilhoso. Eu tomava Guaraná para dar uma... Eu vou tomar um Guaraná, mas eu tomava 5 Guaraná, de que adiantava? Sabe que a gente aqui vai fazer sabe o negócio do buy local? A gente vai comprou ovo de Páscoa aqui de uma chocolateria, uma doceria, na verdade, né? Que faz brownies, cookies e tal. E a gente comprou aqui porque a gente estamos em Limeira, vamos valorizar a indústria local, né? Então vamos pegar um chocolate daqui, a gente comprou para a família aqui em Limeira mesmo, que é para valorizar aqui a cidade, né? Bruno Bonsante, seu chocolate preferido. Boa noite. Hershey's Extra Cremoso. Boa noite. Bom pedido. Assim, que loucura, hein? Categórico, lacônico, é que você teve tempo para pensar, né? Tem isso também. Exato, eu até pesquisei, até joguei no Google para confirmar o nome. Então. Porque foi realmente um nomaço, né? Você deu nome e sobrenome do chocolate. Só faltou dar a filiação, né? Foi um negócio bem...
Bem feito. A minha resposta poderia ser outra, mas não foi o chocolate surpresa em protesto, porque tá bem ruim essa versão nova. Foi uma decepção pro Leandro de 4 anos, que colecionou as figurinhas dos dinossauros, mas esse surpresa que não tem nem figurinha, né? Esse surpresa novo. Ué, a surpresa sem surpresa, pô? Que coisa mais A surpresa ridícula. é não ter surpresa. Surpresa, tem menos chocolate, é pior e não tem... Pô, aí vocês complicam a gente, né? Um beijo para os fabricantes de chocolates que estão muito afim de patrocinar nosso inclusive, a gente come. manda aí pra gente fazer o teste ao vivo aqui, a gente faz. Teve uma vez que a gente fez um merchan, para um açougue, não sei se vocês recordam. É verdade. Uruguaio, né? Bom. E no contrato a gente receberia carnes, né? Eram 2,5 kg de carne, uma coisa assim, um churrasco especial. Ninguém nunca recebeu, né? A gente. Não. Sabe por quê? Mas a culpa não era do patrocinador. A verdade é essa. Ficou uma coisa assim, não, pode entregar na casa do Lobo. Aí o Lobo falava, não, pode ser na casa do Bonsa. Não, o Bonsa tanto faz. Quem quiser o endereço, entrega. E fica os 4 caras querendo que o outro seja feliz, sabe? Eu queria que o Bonsa fizesse um churrasco, o Bonsa queria que o Stein fizesse. No fim das contas, a gente não forneceu. Perdemos a carne no excesso de educação, né? Exatamente. Exatamente. Gente, é isso aí. Volto em breve, volto quando der. E quando não volto desse lado aqui, com o microfone na frente, saibam que volto como ouvinte. Me sinto aqui em casa, seja na frente do microfone, seja atrás, na caixa de comentários, me sinto entre amigos e amigas, e isso não tem preço. Inclusive, um abraço para o Padilha, estou em Brasília, em muito porque esse podcast faz a gente parecer mais legal. A gente é mais legal mesmo quando está aqui conversando numa boa e entre amigos. Valeu, gente. Até breve. Tchau, tchau.